Imagine se pudéssemos ser avisados antes das grandes perdas da vida. Se em todos os momentos dessas perdas contássemos com sinais de alerta, como as placas de trânsito. Talvez iremos visualizar placas como: atenção, dor emocional à frente, prepare-se, despedida iminente, cuidado, um coração prestes a partir, prepare-se, a morte vai te visitar logo. Mas a vida não funciona sempre assim. Ela não comunica de forma tão clara e objetiva como as placas de trânsito. E quando ela nos avisa, nos dá alguns sinais, nem sempre percebemos. E muitas vezes, quando percebemos, já estamos afundados na dor. O aviso prévio que a vida nos adverte vem por meio de um diagnóstico de uma doença grave ou crônica, vem por meio de um prognóstico, descartando possibilidades terapêuticas e assim indicando um tempo determinado para a vida. Esta possibilidade e previsibilidade de perda significativa nos lança a viver o luto. E este é o luto antecipatório. Hoje vamos falar sobre essa dor, esse luto que poucos reconhecem e assim pode ser um dos maiores e mais difíceis de serem suportados. Se você já passou ou está passando por isso, fique até o final do vídeo. Esse vídeo pode ajudá-lo a dar nome ao que você sente, a entender melhor esse processo e, principalmente, encontrar formas de seguir com amor e presença. O luto antecipatório é uma reação de pesar genuína que ocorre antes da perda real. É a reação de enlutamento que é experienciada pelo paciente, pela família, frente a essa possibilidade de uma perda. O luto antecipatório é um processo global, em que a pessoa vai ter consciência e vai sentir emocionalmente que a realidade da perda, ela está para acontecer a qualquer momento. O luto antecipatório envolve, assim, as mesmas características do processo do luto, onde ocorre a perda ou a morte propriamente dita. Ou seja, há sofrimento, há tristeza, há despedidas, mas acima de tudo há também oportunidade de viver o amor. O luto antecipatório, apesar de sofrido, é também a oportunidade que as pessoas têm de se prepararem para enfrentar a situação de perda, a morte, a doença e assim reorganizar sua vida emocionalmente, nas relações, no social, não só de uma forma objetiva, mas também subjetiva. Para ilustrar esses ensinamentos e facilitar o seu entendimento, vou trazer aqui fragmentos de uma história que a pessoa experienciou o luto antecipatório. Mas, acima de tudo, como essa pessoa conseguiu fazer a travessia desse luto. Vamos então ao fragmento da história. Marina e Antônio sempre foram um casal de vida simples, mas cheia de planos. Criaram 2 filhos, dividiram sonhos e passaram anos construindo uma história. Mas um dia, o mundo deles
virou de cabeça para baixo. O diagnóstico de Antônio veio como um terremoto, uma doença sem cura, sem muitas opções. O médico foi direto com Marina. É hora de se preparar. Mas o que significa se preparar para perder alguém? Como Marina poderia organizar a vida para um futuro que já nascia sem Antônio? Nos primeiros dias, a negação foi a sua aliada, a sua companhia. Ela não queria pensar nisso, não queria falar sobre isso. É que Marina confundia, como a maioria das pessoas, que a expectativa da morte ou a morte prevista não é o desejo da morte. Depois veio a revolta. Por que ele? Por que agora? Com o tempo veio uma tristeza silenciosa e ela se instalou no coração de Marina. Antônio ainda estava ali, mas já não era mais o mesmo. Marina precisou descobrir que a morte anunciada não é uma morte desejada, é uma morte prognosticada. E isso é o que todos que vivem o luto antecipatório deveriam descobrir. O luto antecipatório é isso, uma despedida em câmara lenta, uma espera angustiante pelo inevitável, a sensação de perder alguém antes mesmo da sua partida. E essa dor é ainda mais profunda porque não sabemos como vivê-la. Marina escutava das pessoas ao redor: seja forte. Mas como ser forte quando a cada dia trazia uma nova perda? Os amigos falavam: aproveite cada momento. Mas como aproveitar sabendo que a cada abraço poderia ser o último? O luto antecipatório pode ser solitário, porque muitos não o reconhecem como luto e por isso talvez seja um dos lutos mais difíceis de serem suportados. Trago aqui algumas recomendações de como lidar com o luto antecipatório. Se você está passando por isso, quero que saiba de uma coisa: você não está sozinho. E mais do que isso, é possível viver esse tempo com menos sofrimento, com mais sentido e muito mais presença. Então, primeiro, permita-se sentir. Negar a dor só aumenta o sofrimento. Se a tristeza vier, acolha. Se a raiva surgir, reconheça. Sentir não é fraqueza, é humanidade. É porque você é gente. Segundo, converse sobre o que está acontecendo. Falar sobre a perda iminente não faz com que ela aconteça mais rápido. Pelo contrário, pode aliviar o peso emocional. Terceiro, viva o presente, sem fugir do futuro. Não significa que antecipar a despedida. Isso, mas podemos encontrar formas de estar com a pessoa, de criar memórias, de transformar o tempo que resta em amor e cuidado. Quarto, busque apoio emocional. Terapia, grupos de apoio e até mesmo a rede de amigos e familiares podem ser essenciais nesse momento. Você não precisa passar por isso sozinho. Quinto, cuide de si também. Muitas pessoas, ao cuidar de alguém adoecido, em estágio terminal, esquecem de si. Então, lembre-se, você também importa. Seu bem-estar emocional não é um luxo, é uma necessidade.
A história de Marina e Antônio teve um final inevitável. O dia chegou. Claro que Marina e todos sofreram, mas ela não ficou só com a dor do sofrimento, com o vazio da ausência. Ela ficou com dias que pôde segurar na mão, com as conversas sinceras que antes eram evitadas, com os momentos em que escolheram viver o que ainda havia para ser vivido. Marina descobriu que o luto é guardar no coração. Quero então deixar claro, o luto antecipatório não diminui a dor da perda, mas pode transformar a despedida em algo menos cruel e mais cheio de significado. Pode, por meio da presença, do cuidado, ser um modo de curar feridas, de restaurar dignidade, de proporcionar perdão e de recuperar amor. Se você está passando pelo luto antecipatório, lembre-se, ainda há tempo para o amor. Ainda há tempo para a presença. Ainda há tempo para cuidar e ser cuidado. No próximo vídeo, vamos falar sobre um outro desafio emocional: como reconstruir a vida após a perda. Porque o luto não termina quando a despedida acontece. Ele segue conosco e aprender a caminhar com ele pode ser o maior desafio e também a maior transformação da sua vida. Se esse vídeo te tocou, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no nosso canal, porque aqui falamos sobre o que realmente importa, como atravessar a dor sem perder a si mesmo.